oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seichonoye aqui no canal do YouTube. Hoje teremos mais um encontro da educação da vida, né? Vamos ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o ensinamento da Seichonoye. A você que já está conectado, muito obrigado pela participação, pela audiência, muito obrigado por nos prestigiar nesse momento, né? Então, escreva para nós no chat de onde você está participando e também gostaríamos, né, de iniciar pedindo para que vocês nos auxiliassem, nos ajudassem, deixando o seu like, né? Também, quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento, bem abaixo do vídeo, tem um botãozinho para você se inscrever no canal da Seichonoye, e aí você, inclusive, acionando o botãozinho, né, do sinal de alarme, toda vez que que o canal do YouTube colocar algum vídeo novo, você vai ser avisado, tá certo? Muito obrigado. No programa de hoje, nós vamos abordar um tema fantástico que é o efeito da gratidão no dia a dia, no cotidiano. Para isso, nós vamos usar 2 livros. O livro A Verdade da Vida, volume 40, da coleção A Verdade da Vida, né? O subtítulo do livro A Verdade da Vida, volume 40, é Educação no Lar, tá certo? Vamos usar também um trecho do livro A Verdade da Vida, volume 30, né? E ao final dessa atividade de hoje, nós vamos fazer uma mentalização que está no livro Minhas Orações, tá bom? Portanto, fiquem conosco até o final do programa para que possamos, então, desfrutar desse momento maravilhoso. Queremos também aproveitar esse momento para agradecer, né, as pessoas que nos acompanham, os educadores nas redes sociais, os educadores que estão, né, sempre conectados junto com a gente, trazendo uma audiência. É uma alegria, é uma honra, é uma satisfação bastante grande poder falar aqui com os senhores por meio, né, do canal do YouTube. Se vocês que nos acompanham têm alguma experiência na prática da educação da vida, compartilhem conosco, escrevam para nós, para que possamos depois compartilhar com os nossos colegas. Bem, vamos lá então, né? No livro A Verdade da Vida, volume 40, no capítulo 7, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve um texto fantástico
que tem como título, né? Sentir gratidão de modo natural e dócil. Bom, como nós vamos abordar, né, na atividade de hoje esse tema, né? O efeito da gratidão no cotidiano, a gente vai iniciar então com esse texto que o mestre fala. Bom, a primeira coisa para a gente pensar sobre o título, né, o subtítulo desse livro, Sentir gratidão de modo natural e dócil. Bom, talvez algumas pessoas pudessem dizer assim, né? Nossa, de novo vai ser falado sobre gratidão? Sim, de novo. Porque a gratidão, gente, é um assunto que ela não se esgota, né? A gratidão é algo permanente na nossa vida, praticantes do ensinamento da Seicho no Ie, claro, né? Bom, aqui quando ele fala, né, sentir gratidão de modo natural, ok. A questão, acho que pega um pouco mais aqui, é sentir gratidão de modo natural e dócil. Aí é que o bicho pega, né? Será que temos manifestado docilidade na nossa vida, né? Será que através dessa gratidão natural e o sentimento de docilidade, né, talvez num primeiro momento não se tenha essa docilidade, mas isso faz parte de um treinamento, né? A gente vai treinando, né, para poder manifestar, então, essa gratidão de forma natural e dócil, né? E é importante lembrarmos que desse treinamento, se nós que hoje estamos na Seicho no Ie há um pouco mais tempo, se a gente para olhar para trás e lembrar como que nós éramos quando conhecemos a Seicho no Ie, quando começamos a praticar o ensinamento da Seicho no Ie, né? Então, todo esse treinamento que a gente vem fazendo por meio das práticas, né? Meditação Shinsokan, leitura de sutra, ato de gratidão, né? Que faz parte também de uma prática muito importante para nós, o quanto isso vem transformando a nossa maneira de ser, o nosso modo de agir, né? E aí a gente vai ajustando. Bom, no primeiro parágrafo do capítulo 7 do livro A Verdade da Vida, volume 40, o Sagrado Mestre, ele nos ensina: sentir gratidão a tudo e a tudo de modo natural e dócil é o segredo para iluminar o lar, conseguir felicidade na vida. Olha aí, gente, né? Algumas pessoas gostam de receitas, né? Qual que é a receita para isso? Qual que é o segredo para aquilo, né? Então, tem pessoas que gostam, né? E nos perguntam, preletor, né? Tem uma receita para isso? Tem um segredo para isso? E o mestre está trazendo aqui um segredo para que possamos alcançar felicidade na nossa vida e o que é melhor, né, gente? Iluminar o nosso lar. Então, ele fala que o sentimento de gratidão, né, ele é importante para que possamos iluminar o nosso lar e conseguir a felicidade na vida. Se surgem problemas na vida de uma pessoa, significa que ela não entendeu o real sentido da gratidão, né? Aqui cabe uma reflexão, né, para nós. Quando o mestre fala que se surgem problemas na nossa vida, é porque provavelmente a gente ainda não conseguiu entender o verdadeiro sentido da gratidão. Muitas pessoas falam, eu pratico gratidão, eu fico muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É claro que as expressões, né, muito obrigado, elas traduzem a nossa gratidão. Mas somente repetir as palavras
né, recheadas de letras, de sílabas, muito obrigado, não é suficiente. E por que eu estou dizendo isso? Se nós ensinarmos um papagaio, né, a falar a expressão muito obrigado, ele vai aprender, né? Então, o papagaio, ele fala, né? Quero café, né? Aí ensinaram ele a tomar um cafezinho, né? Então, ele fala, o louro quer café, né? Mas se você perguntar, contextualizar com o louro, né? Louro, como que é plantado o café? Ele não sabe de qual semente surge o café, ele não sabe que o café tem que ser colhido do pé, que ele tem que secar no terreiro, esticado, né? Depois que ele tiver seco, tem que torrar, depois de torrar tem que moer, depois de moer tem que coar na água fervendo, isso tudo ele não sabe, né? Então, se a gente contextualiza com ele isso, ele não sabe, ele só sabe repetir, louro quer café, né? Então, fazendo aí, né, uma comparação ao louro, repetindo, né, o louro quer café, com a expressão muito obrigado. Então, eu decorei essa expressão, então eu fico repetindo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, né? Mas se esse muito obrigado, ele não vem, né, recheado de sentimento, ainda não é aquela gratidão em forma de sentimento, né? Recheada de sentimento, o sentido da gratidão. Na Seichonoye nós temos um CD deixado como herança pela nossa saudosa, querida, né, preletora Ilona Fernandes, né, quem é dirigente, quem é praticante do ensinamento há um pouquinho mais tempo, lembra, né, da preletora Ilona Fernandes, e tem um CD da professora Ilona que ela conta para nós que ela entendeu o verdadeiro sentido do sentimento de gratidão quando um dia ela estava folheando um livro sobre a vida de Chico Xavier. E tem uma passagem da vida de Chico que ela conta, né, nesse CD, e diz que Chico Xavier estava andando na rua, apressado para ir para o trabalho, e quando ele estava andando na rua, uma senhora parou ele e disse assim, moço, por favor, o senhor consegue decifrar essa receita que eu preciso tomar esse remédio? E eu não estou entendendo o que está escrito aqui. E ele, não tenho tempo não, e foi andando. Quando ele deu uns 10, 15 passos, o espírito de Emmanuel, que é, né, o mentor espiritual dele, materializa-se, e aí ele parou, e Emmanuel disse para ele assim, Chico, você acha que a dor que essa mulher está sentindo pode esperar alguém ter a paciência de decifrar a receita para ela? Você já está atrasado mesmo, volte lá e leia a receita para a senhora. E aí então Chico, né, ele bastante obediente a Emmanuel, voltou até essa senhora, e aí pegou a receita da mão dela e explicou, olha senhora, aqui está escrito isso, é para a senhora fazer assim e tal, e explicou direitinho para ela. Entregou a receita na mão dessa senhora e continuou de novo a caminhar. Novamente, quando ele deu os 10, 15 passos, Emmanuel materializou-se mais uma vez e disse para ele assim, Chico, agora olha para trás e veja o que você estava desperdiçando. Quando Chico olha para trás, aquela senhora estava em posição de oração, da boca daquela mulher saía um facho de luz que batia na nuca dele e iluminava ele inteirinho. E aí Emmanuel perguntou para o Chico, você sabe o que é aquilo que está saindo da boca daquela senhora?
E aí Chico disse para ele, não, não sei. Ele falou, o que está saindo da boca daquela senhora e que está iluminando inteirinho você é sentimento de gratidão, né? Então, quando a gente fala muito obrigado, a gente tem que falar isso com tamanha emoção, como se de fato um facho de luz tivesse saindo da nossa boca, né? Esse é o sentimento de gratidão, né? A gratidão que a gente sente, né, pelas pessoas que nos ajudam, né, pelas coisas que a gente tem, né, tudo isso é importante que a gente tenha esse sentimento de gratidão. E quando o mestre fala aqui, né, se surgem problemas na nossa vida, é claro que surgem, né? E são justamente esses problemas, o ideal era que não surgissem, né? A gente pratica, exercita o ensinamento da Seichonoye para que esses problemas não surjam. Mas caso eles surjam, o que a gente tem que entender? Que esses problemas, na verdade, pelo sentimento de gratidão que a gente tem, inclusive por eles, esses problemas são professores que nos ensinam alguma coisa, né? Então, diante de um problema, o que você tem que se perguntar? Qual é a pergunta que você tem que se fazer diante de um problema? A pergunta é, o que é que isso está querendo me ensinar, né? Porque ali, por trás desse problema, tem um aprendizado muito grande, né? Então, para nós, os problemas na nossa vida não são sinônimos de obstáculos, mas sim de oportunidade. Então, se eu venho caminhando na minha vida e aparece um problema na minha frente, isso não caracteriza um obstáculo para que eu continue avançando. Ao contrário, o que caracteriza para mim, né, é uma oportunidade de amadurecimento, oportunidade de reflexão, né, oportunidade de praticar, né? Então, eu sou professor, como muitos já sabem, né? E eu sempre costumo dizer assim, olha, aquela dificuldade, aquele problema que a gente tem na relação com os nossos alunos, com os nossos educandos, com os nossos filhos, né, é uma oportunidade de reflexão. O que eu tenho que aprender com isso? Muitas vezes, por trás da manifestação, né, desse problema, dessa dificuldade, muitas vezes é um grito de socorro. O comportamento de um aluno, de um educando, muitas vezes, por trás desse comportamento dele, que a gente nomeia de problema, tem um grito de socorro ali. Então, esse comportamento desse educando, desse aluno, né, muitas vezes está me ensinando, talvez eu tenha que ser mais paciente, ou talvez eu esteja sendo paciente demais. Porque tudo tem um equilíbrio, né, gente? Ser paciente é bom, mas ser paciente demais desequilibra, né? A ausência da paciência nos torna intolerantes, né? Então, a gente tem que buscar um certo equilíbrio, tá? Ainda dentro desse primeiro parágrafo do capítulo 7, o Sagrado Mestre, ele diz assim, olha, a doença também é fruto do atrito ou constrangimento mental que a pessoa acaba gerando por não entender o significado e a importância do espírito de gratidão, né? Olha que fantástico que é isso, né, gente? A doença, né, essa aparente doença, que na verdade ela não existe, né, ela é uma aparente, ela é uma aparência, manifestação de doença, ela também é fruto, né, do atrito ou constrangimento mental. E aí eu queria aproveitar esse momento que o Sagrado Mestre
está falando, né, desse conflito, desse atrito mental, muitas vezes nós, preletores, nós orientamos casais, né, que estão passando por alguns problemas financeiros, problema de saúde, né? E aí a gente diz assim, olha, reflita se na relação de vocês não está tendo algum conflito, né? E aí, não, eu e o meu marido, ou eu e a minha esposa, a gente não briga, a gente evita o atrito, né? E aí a gente costuma lembrar as pessoas que esse atrito nem sempre ele é somente verbal, né? Você pode verbalmente não dizer coisas, né, que gerem o atrito e o conflito, mas se você fizer isso mentalmente, é a mesma coisa, né? Eu sempre brinco assim, né? Imagina que a esposa chega para o marido e fala assim, ai amor, eu tive uma ideia, vamos fazer tal coisa? Ele fala, vamos sim, né? É claro que não balança a cabeça, porque aí a outra pessoa já sabe que ele não concorda. Mas é como se mentalmente ele dissesse, vamos sim, mas no interior, na mente da outra pessoa, está dizendo, não, eu não concordo com isso, né? E olha que legal, né, gente, aproveitando que está falando sobre isso, eu tive mães, né, de alunos meus, de ex-alunos, que vinham dizer, ai professor, o que eu faço? Eu não concordo com o comportamento da minha filha, do meu filho. E aí eu dizia assim, olha mãe, cuidado, né? Você pode não concordar com o seu filho e com a sua filha, mas essa expressão, eu não concordo com você, não coloca no início da frase, ao contrário, joga ela para o final da frase. E aí eu ensinava para as mães, né, e para os pais às vezes também, usarem a ordem da seguinte frase, filho, filha, eu amo você, eu respeito você, mas eu não concordo com você. Olha que diferença, né? Ainda mais se esse filho, se essa filha, ele estiver na idade linda da nossa vida, que é a adolescência, né? Você quer deixar um adolescente feliz da vida, é você provocá-lo, sabe? Dizendo, né, duvido que você faça isso, pronto, aí ele vai lá e faz. Então, quando você fala para o seu filho, para a sua filha assim, né, eu não concordo com você, logo no início da frase, ponto final, mentalmente, esse adolescente, ele vai dizer para si mesmo assim, ah, você não concorda? Então você vai ver, o que eu vou fazer agora? E faz coisa pior, né? Agora, usando a ordem da frase, o papai, a mamãe ama você, respeita você, mas não concorda com você, ele não se sente desafiado. Caramba, estão me dizendo que me amam, que me respeitam, eu não vou me sentir desafiado, né? Então, é isso que o mestre fala, né? Não tem conflito, não tem atrito, porque você não fala, porque você não verbaliza, né? Mas, se isso ocorre no aspecto mental, é a mesma coisa, o efeito é o mesmo, né? Por isso que ele fala que se a doença, né, que manifestou, né, ela também é fruto desse atrito e do constrangimento, né, mental. E por isso que é importante a gente entender o significado, né, do espírito de gratidão. Quando a gente exercita a compreensão desse espírito de gratidão, a gente ressignifica muita coisa na nossa vida. É claro, gente, quantas coisas aconteceram, né, com a gente,
E naquele momento você não entendeu, até, puxa, por que está acontecendo isso? Ou por que aconteceu? Por que tinha que acontecer isso? E naquele momento a gente não tem compreensão suficiente para entender isso. E aí basta que a gente serene a nossa mente, exercite um pouco, né, da calma, e aí lá na frente, no tempo certo, você vai dizer, puxa, agora eu entendi. Agora ficou claro para mim por que eu tive que passar por determinadas situações para chegar até onde eu cheguei, com a maturidade que eu tenho hoje. Né? Quantas coisas há um tempo atrás a gente não concordava e depois, passando por um período de reflexões, a gente acaba, né, até aceitando. E eu explicava isso para as mães e para os pais dos meus alunos, porque assim, quando você diz, eu te amo, eu te respeito, mas eu não concordo com você, pode ser que lá na frente você possa dizer, continuo te amando, continuo te respeitando, e agora eu concordo com você, ou agora eu entendo, né? Então, é sempre nesse sentido. Uma vez eu estava fazendo uma palestra para educadores numa regional aqui em São Paulo, né? E uma preletora, ela levantou o braço e contou para nós como que ela fazia com os filhos quando ela tinha que chamar a atenção e dizer que não concordava. A frase dela não era igual, era um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que o sentido é muito parecido. Então ela sentava na frente do filho ou da filha e dizia assim, olha, o que eu tenho para te dizer não diminui em nada o amor que eu sinto por você, mas eu preciso conversar com você. Né? Olha que fantástico que é isso. Né? Então, o amor que eu sinto por você não diminui em nada, né? O que eu vou dizer para você não diminui o amor que eu sinto por você. Né? Isso é importante. Né? Por quê? A educação da vida, ela fala que dentro dessa relação que nós temos com os filhos, com os educandos, é uma via de mão dupla. Eu aprendo com os meus alunos, eu aprendo com os meus filhos e eles aprendem comigo também. Né? Então, é muito importante a gente dar essa importância a essas questões. Né? E outra, acho que vale a pena aqui também a gente lembrar o quanto a gente também precisa exercitar a humildade, sabe? De através de um sentimento de gratidão, reconhecer a oportunidade que o outro deu para você avaliar e refletir. Né? Então, qual é o problema de você exercitar a humildade de dizer, olha, fulano, me desculpa, ontem eu estava alterado, eu falei coisas que eu, refletindo agora, eu acho que eu exagerei. Né? Então, qual é o problema de você admitir que você errou? Errei, pronto. Né? Então, assim, a questão não é errar ou não, é reconhecer quando erramos. E quando nós reconhecemos que nós erramos, a gente precisa tomar providências. Quais são essas providências? Depende do que aconteceu. Um pedido de desculpas, uma retratação, né? Você pode mandar umas flores. Né? Então, existem diferentes maneiras de você reconhecer que errou. Né? E não tem o menor problema da gente entender que erramos. Né? A gente vai, na nossa caminhada, nós vamos acertando e vamos errando. Os nossos erros também são nossos professores. Né? E olha que interessante, falando sobre isso, no livro A Verdade da Vida, volume 30, na página 100, também da coleção, né, A Verdade da Vida, o mestre
reproduz aqui para nós uma pergunta que constantemente era feita para ele. Então, o mestre escreve assim, olha, alguns me perguntam, abre aspas, como posso saber se estou manifestando ou não na vida cotidiana a perfeição da minha imagem verdadeira? Fecha aspas. Olha que pergunta fantástica, é um koan isso, né, gente? Como posso saber se estou manifestando ou não na vida cotidiana a perfeição da minha imagem verdadeira? E aí o Sagrado Mestre responde, né? Essencialmente, os seres humanos são uma unidade, embora tenham corpos distintos quanto ao aspecto fenomênico. Portanto, manifestar a perfeição da imagem verdadeira na vida cotidiana é viver em harmonia com os outros, vivificando-os, sendo vivificado por eles. Olha, que lindo isso, né, gente? Viver em harmonia com os outros. Quando o mestre escreve aqui, viver em harmonia com os outros, a gente precisa entender também que esse outros aqui não é só os outros seres humanos, né? Viver em harmonia com os outros seres humanos, sim, mas viver em harmonia com a natureza, viver em harmonia com os animais, as plantas, os vegetais, né? Os minerais. Então, viver em harmonia com tudo que tem vida à nossa volta, né? E aí, quando ele fala, né, viver em harmonia com os outros, vivificando-os e sendo vivificado por eles. Então, quando eu vivifico o outro, ele me vivifica também. Quando eu respeito o outro, ele também me respeita, né? Quando eu sinto gratidão pelo outro, ele também sente gratidão por mim. E é isso, a educação da vida é uma via de mão dupla, né? Eu dava aula numa escola e uma vez uma professora inconformada com o número de alunos daquela escola que me respeitavam, ela me fez a seguinte pergunta: professor, por que os alunos dessa escola te respeitam tanto, né? Você não dá aula para os 1.200 alunos dessa escola. E aí eu virei para ela e disse assim, sabe, professora, os 1.200 alunos dessa escola, eles me respeitam por 2 motivos, né? Primeiro, eu me respeito, né? Segundo, eu também respeito esses alunos. Eu sinto gratidão por eles, pela oportunidade que eles me dão. Gente, eu tive aluno que eles me ensinavam cada lição de vida, que eu falava, meu Deus, muito obrigado por ter aprendido mais essa lição, né? Para vocês terem uma ideia, né? Eu tive um aluno do 2º ano, porque eu fui professor alfabetizador muitos anos. Eu tive um aluno no 2º ano, na época que os alunos entravam no 1º ano com 7 anos. Esse aluno, portanto, ele tinha 8 anos. Esse aluno, com 8 anos de idade, ele morou 3 anos na rua sozinho, né? Então, pensa na experiência, na bagagem de vida que esse menino, embora tendo poucos anos de vida, né, quanta bagagem ele trouxe morando nesses 3 anos na rua sozinho. E eu soube disso porque um dia eu mandei chamar na escola a mãe, disseram que ele não vivia com a mãe. Ah, pode ser o pai. Não, ele também não vive com o pai. Ah, então com quem ele vive? Com a avó. Então eu pedi para conversar com a avó. E aí depois de contar para a avó as pérolas que esse menino fazia dentro da sala de aula, né? Ela me fez essa revelação. Professor, eu queria pedir para o senhor ter um pouquinho de paciência com o meu neto, porque dos 8 anos de vida ele morou 3 na rua sozinho. Ela tinha a guarda, né, desse neto. E aí eu senti
tanta gratidão a Deus por eu ter tido a oportunidade de saber um pouquinho da história de vida desse menino e o quanto, sabendo um pouco da história de vida dele, o quanto isso mudou na nossa relação. A partir do instante que eu soube que esse menino, né, já tinha, com essa pouca idade, essa experiência de vida, eu mudei a estratégia de me relacionar com ele. E ele, num curto espaço de tempo, ele saiu da condição de alguém que me rejeitava e ele passou a virar um grude comigo. Mas aí também eu consegui compreender, através das minhas reflexões, antes de saber dessa parte da história dele, eu achava que esse aluno me rejeitava como professor. E depois eu pude compreender que não, ele não me rejeitava como professor. O que ele rejeitava era a figura masculina, né? E eu mudei radicalmente a estratégia de me relacionar com ele e num curto espaço de tempo a nossa relação mudou muito, sabe? Então quando eu abri a porta do meu carro, né, para ir para casa, depois da aula ele vinha e entrava dentro do carro todo dia. Eu tirava ele do carro e dizia, não, você não vai comigo para minha casa, você vai para a sua casa que a sua avó está te esperando, né? Nas poucas vezes que eu sentava dentro da sala de aula na minha mesa, ele vinha e sentava na minha perna, né? E aí eu percebia isso, que era uma carência muito grande da figura masculina, sabe? E aí eu senti muita gratidão de poder, naquele ano, ter tido a oportunidade de exercitar, ainda que por um período curto, né, que são 200 dias letivos, exercitar a paternidade, a figura masculina na vida desse meu aluno, né? E durante muitos anos eu encontrei essa família, né, essa avó, porque eles moram no bairro que eu moro ainda hoje, né? Então, olha que fantástico que é isso, as experiências que a gente tem na nossa vida, o quanto elas colaboram para construir quem nós somos hoje. Essas experiências. E aí eu digo para vocês a questão, né, da ressignificação, sabe? Quando eu comecei a dar aula, ainda muito jovem, porque quando eu fiz, vou entregar aqui, né, a minha idade, antigamente o ensino médio era chamado de colegial, né? Então, quando eu entrei no antigo colegial, na época que eu ingressei no colegial, nós tínhamos oportunidades de escolher, e eu escolhi fazer o meu colegial no técnico em magistério. E aí, por ter feito, né, o colegial técnico em magistério, eu pude dar aula como professor alfabetizador. Chegou um momento na nossa vida, né? O governo do estado de São Paulo exigiu que nós, professores das séries iniciais, tivéssemos uma graduação universitária. E eu escolhi fazer letras, com habilitação em português e inglês. Embora podendo atuar no ensino fundamental 2 e no médio, mas eu sempre não abri mão de atuar como alfabetizador. E eu tive também, gente, uma grata felicidade de atuar no meu último ano de graduação universitária. A universidade que eu fiz letras, a universidade oferecia um curso para a comunidade, que era o curso de alfabetização de jovens e adultos. E quando começou o meu último ano de graduação, a coordenadora do meu curso, sabendo que eu era, né, professora alfabetizadora, ela me fez esse convite. Não sei se você tem disponibilidade, são 3 vezes por semana, para você atuar como professor
com os jovens e adultos. E eu consegui remanejar a minha agenda e eu assumi, então, eu dei o meu último ano de graduação universitária, eu dei aula para o curso de educação para jovens e adultos. Meu aluno mais novo nesse curso tinha 70 anos, pra vocês terem uma ideia assim, né, da experiência que foi viver junto com eles. E aí eu comecei, né, aplicando a educação da vida, não, você é capaz, e iniciei o curso com eles muito ruinzinhos, né, da alfabetização, e aí uma experiência nesse curso que foi fantástica. Eu já estava trabalhando com eles há uns 3, 4 meses mais ou menos, e um belo dia, estava quase começando a aula, chegou uma senhora, que era minha aluna, tão feliz, mas tão feliz, e ela me abraçava e dizia assim, consegui, professor, consegui. E eu assim, conseguiu o quê, meu Deus? E aí ela emocionada, dizendo que tinha conseguido pegar o ônibus, ela mesma lendo o nome do ônibus. Então essa senhora, ela tomava condução para vir para a escola. E ela ficava no ponto de ônibus assim, moço, aquele ônibus que vem vindo é o ônibus tal? E ele dizia, não, não é esse não pega esse ônibus que está errado. E aí daqui a pouco vinha alguém falava, ó, senhora, aquele ônibus ali que é o da senhora, né? E aí eu dizendo, não, vocês têm capacidade, vocês são inteligentes. E aí ela chegou, consegui, professor. Hoje, pela primeira vez, eu consegui pegar o ônibus sem pedir para ninguém. Eu consegui ler o letreiro do ônibus e saber que eu estava pegando o ônibus certinho, né? E aí eu falo para vocês, gente, tem salário no mundo que pague, né, a felicidade de ver aquela senhora daquele jeito alegre, né, porque tinha conseguido, pela primeira vez na vida dela, ler o nome do ônibus e sem precisar que alguém fizesse isso por ela, né? Então, isso acontece também com as crianças, viu, gente? Como eles ficam felizes quando vêm falar para a gente, professor, consegui ler uma frase, né, sem a ajuda de ninguém. Isso é uma conquista, gente, para a vida, né? Isso é uma conquista que a gente leva para a vida inteira, né? Bom, e aí o mestre ainda continua, né, dizendo assim, olha, se o seu modo de viver promove a prosperidade e a felicidade de todas as pessoas ao seu redor, então você está manifestando plenamente a perfeição da sua imagem verdadeira. Mas se você só procura satisfazer a si mesmo, agindo sempre de modo a perturbar a harmonia do todo, é claro que não está manifestando a sua imagem verdadeira inata, né? Nesse caso, você deve reflexionar a fim de conscientizar que não é o seu eu verdadeiro que está procedendo assim, mas o falso eu, né? Então, gente, quando a gente fala assim, olha, um estudante, um aluno, um filho manifestou aí um comportamento desagradável, agradeça. É isso que o mestre está explicando aqui. Você não vai agradecer o eu falso do seu estudante nem do seu filho, né? Você vai agradecer o eu verdadeiro que tem por trás daquela manifestação fenomênica, né? Aquele momento de rebeldia, aquele momento de comportamento, né, de rebeldia, não é ele que a gente agradece. A ele não precisa agradecer mesmo, porque ele não existe de verdade. Quando a gente agradece o eu verdadeiro que tem por trás daquele eu falso, né? Mesmo em relação aos pais, eu sei que muitos jovens, inclusive que nos acompanham e nos assistem nesse momento, têm ou tiveram problemas no passado com os pais. Eu mesmo,
né? Quem teve a oportunidade de assistir o programa Jornada da Vida, que eu bati um papo com o preletor Ennio Masaaki Hara, o qual eu aqui, né, quero fazer a minha gratidão, a minha reverência a ele por ter tido a oportunidade de falar um pouco da minha experiência. Então, quando a gente agradece aquele pai que é, sabe, intolerante, incompreensível, não é esse pai que a gente agradece, porque esse intolerante e incompreensível, como o mestre está dizendo aqui no livro, né, é o pai do eu falso, né? O pai do eu, da imagem verdadeira, que é aquele que a gente sente gratidão, né? Esse sempre foi amoroso, sempre foi carinhoso, né? É desse pai que a gente está falando, né? É desse pai, é dessa mãe que a gente está lembrando, né? Bom, daí ele continua, né? Compreender a tolice de fazer sobressair o falso eu e mudar seu modo de proceder. Aquele que procura sempre manifestar o eu verdadeiro, o eu da imagem verdadeira, que é um com o Deus do interior de todas as pessoas, é amado e respeitado por todos, né? Então, quando eu disse para essa professora, esses alunos me respeitam tanto por dois motivos. Primeiro, eu me respeito. Segundo, eu também respeito esses alunos, né? Então, esse é o eu verdadeiro, né? Que manifesta gratidão a todo instante, que manifesta a imagem verdadeira a todo instante. Quando ele fala aqui, né, que a aparente doença que manifesta, ela também não existe, é porque a gente ainda não entendeu o sentimento de gratidão, porque eu sou sadio, eu sou saudável, né? Então, muitas vezes, as pessoas só se lembram de agradecer a nossa saúde quando fica doente, quando perde, né? E, na verdade, a doença, ela não tem existência verdadeira. Se a doença, a infelicidade, a pobreza, ela não tem existência verdadeira, o que existe então? Somente Deus e o que vem de Deus. Isso tem existência verdadeira, né? Essa frase, somente existe Deus e o que vem de Deus, é uma frase da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Na abertura do capítulo Pecado, quando o querubim, né, faz a pergunta para o anjo, tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde, tudo que verdadeiramente existe é somente Deus e o que vem de Deus, né? Então essa frase, somente existe Deus e o que vem de Deus, é uma resposta que o anjo dá à pergunta do querubim, se o pecado tem ou não existência verdadeira. Então, tudo que não é de Deus não tem existência verdadeira. Mas por não ter existência verdadeira, não quer dizer que não ensine alguma coisa para a gente, né? Muito pelo contrário. Não tem existência verdadeira, mas está me ensinando a ser mais calmo, a ser mais paciente, a ser mais tolerante, né? A ser mais compreensivo, se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa, gente, fantástica, que assim, a escola, né, deveria incluir no seu conteúdo programático essa lição de ensinar as crianças a ser solidárias, de ensinar as crianças a se colocar umas nos lugares das outras. Para finalizar, eu tenho, né, nosso filho, eu sou casado, a minha esposa também é preletora da Seichonoye, supervisora da Regional SP Santana, também é professora, e nós temos um filho que hoje está com 13 anos. E o Vitor, ele tinha mais ou menos uns 5, 6, 7 anos, aí nós estávamos na academia de Ibiúna, e lá na academia de Ibiúna, quando a gente leva, né, as crianças, elas não ficam junto com os adultos nas horas das atividades, as crianças ficam num espaço chamado Espaço Querubim.
E alguns momentos, sim, a gente toma as refeições juntos, ele lá dorme com a gente, enfim. E estava chegando o horário de pegar o Vitor lá no Espaço Querubim para dar almoço para ele. E a Maria Ângela, minha esposa, pediu para que eu fosse buscá-lo, né? E aí eu fui buscar. Quando eu cheguei lá, o Vitor me disse assim: papai, hoje aconteceu uma coisa muito chata no Espaço Querubim. Eu falei: filho, o que aconteceu? Aí ele me contou que um amiguinho havia se machucado. Aí eu falei: filho, vamos, né, mentalizar que ele é filho de Deus e que, se Deus quiser, não há de ser nada grave, né? E aí, quando eu tirei o Vitor do Espaço Querubim, que eu estava levando ele para o refeitório, nesse caminho, nesse percurso, a coordenadora do Espaço Querubim vinha trazendo esse menino de volta da enfermaria para o Espaço Querubim. Quando nós cruzamos por eles, o Vitor parou e virou para o amiguinho e disse assim: fulano, e chamou o menininho pelo nome, você melhorou? Aí o menino falou: ainda está um pouquinho dolorido, mas está melhorando sim, muito obrigado. E aí, né, continuamos, aí eu parei, me abaixei, fiquei na altura dele e falei para ele assim: filho, hoje você fez uma coisa que me deixou muito feliz, sabe? Você ter perguntado para o menino se ele melhorou, né? Se interessado, acho que essa é a palavra, né? De se interessar pelo outro. Que lindo você ter se interessado por saber se o seu amigo melhorou. Parabéns, viu, Vitor? Isso é muito lindo. Então, algumas coisas que as crianças ao nosso redor, né, elas fazem, às vezes a gente tem que, dizer, isso não é bacana, isso não é comportamento de filho de Deus, mas quando eles têm esse comportamento, é preciso que a gente valorize e estimule, seja sempre assim, né? Então é dessa maneira. Bem, nós estamos então, né, entrando na reta final do nosso programa de hoje. Nós abrimos o programa com uma oração e vamos então finalizar aqui a nossa atividade também com uma mentalização. A mentalização que nós vamos fazer está no livro Minhas Orações, na página 166, 166, e é a oração, a mentalização ao iniciar o trabalho. Então, gostaria de convidar aqueles que puderem assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os olhos carnais, tá bom? Bom, a oração diz assim: meu trabalho é uma oração que beneficia minha família e toda a humanidade. O trabalho é oração, orar é trabalhar. Agradeço ao meu trabalho, através do qual manifesto a glória de Deus. Torno-me cada dia mais amável e atencioso. Já perdi o hábito de deixar os objetos em desordem. Neste momento, coloco em perfeita ordem tudo que está à minha frente. Dedico toda a minha vida a este lugar. Por isso, meu trabalho rende. O trabalho que tenho diante de mim não é meu, é trabalho de Deus. É Deus que o realiza através de mim. Que lindo, né, gente, essa mentalização, né? Bom, muito obrigado pela participação dos senhores nessa atividade de hoje. Fiquem atentos, hoje às 20 horas nós teremos uma roda de conversa bastante importante. Nós vamos trazer alguns preletores para discutir aqui temas que já, né, discutiram bastante temas importantes com a gente. Então, convidem os seus amigos. Hoje, 20 horas, teremos então uma roda de conversa bem bacana, bem especial. Queria, mais uma vez, né, lembrá-los que os livros utilizados aqui na atividade A Verdade da Vida, volume 30, volume 40, Minhas Orações, né, o livro verdinho, todos esses livros, a Sutra Sagrada que eu citei aqui,
o trecho do capítulo Pecado. Todos esses livros e a grande bibliografia da Seichonoye, os senhores encontram na livraria virtual, né? Então, acessem a livraria virtual ou na livraria da regional mais próxima da sua residência, tá certo? Então, a você que esteve conosco, muito obrigado e aguardamos vocês no programa hoje das 20 horas para participarem de uma belíssima roda de conversa, tá certo? Então, Deus abençoe cada vez mais os senhores, todos os seus familiares e fiquem conosco para poder cada vez mais evoluir, treinar espiritualmente. Muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!